Opa, eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre esse exercício que eu achei ele bem legal, que eu resolvi hoje e eu resolvi trazer ele aqui em formato de PDF. Eu anotei ele fui fazer a prova e eu anotei ele numa folha, digitalizei e tudo mais, fiz certinho. E é bem legal, vamos ler ele aqui. Um coraçado, como ilustrado na figura 15, que é esse aqui, ó, eu trouxe uma foto do navio de guerra, certo? Um Coroçado, como ilustrado na figura 15, é um navio de guerra pesadamente blindado e armado com as peças de artilharia de longo alcance e de maior calibre existentes, dada a necessidade de romper blindagem de navios inimigos. Os maiores coraçados foram os navios Yamato e Musashi, da marinha japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos deslocavam 70 mil toneladas e foram armados com 9 peças de 460 milímetros capazes de disparar projéteis de 1 tonelada a 40 quilômetros de distância, com uma velocidade aproximadamente de 700 metros por segundo. Legal, né? Porque o enunciado joga as informações e fala, não, boa, né? Vamos às questões. Supondo que o cano de cada um dos canhões tenha um comprimento de 15 metros, qual deverá ser a força necessária para acelerar os projéteis a tal velocidade? E a pergunta B, questão B, é se não houvesse nenhum dispositivo de amortecimento, qual seria a aceleração sofrida pelo navio? A aceleração sofrida pelo navio resultante de um único disparo. Legal, né? Então vamos anotar as informações que a gente tem para resolver essa história aqui. A massa, que a gente sabe que é do projétil, vamos colocar assim, ó, MP, tá? Então a massa do projétil é 1 tonelada. Que 1 tonelada é a mesma coisa, né, que 1.000 quilos. Opa. 1.000 quilogramas. Certo? E a velocidade de saída a gente vai colocar que é VP, tá? VP é igual a 700, certo? Ó, cadê? 700 metros que ele sai do cano. Então, são 700 metros por segundo. Bastante, hein? Puta que pariu. O bagulho é rápido. E o comprimento do cano, que a gente vai colocar como D, que seria a distância, né, em outros exercícios mais comuns, ficaria como 15 metros. E a massa do navio, que a gente vai colocar de MN, é igual a 70 mil toneladas. Puta, é coisa, hein, mano? Que isso aqui é a mesma coisa que 70. Aqui, ó, esse número aqui, ó. 7.000.000 quilos, tá? Não é pouco não, tá? Não é pouco não. Beleza. Quando a gente reúne todas as informações, a gente vai resolver primeiro esse exercício aqui, ó, o A. Tá vendo? O que o A pergunta? Supondo que o cano de cada um dos canhões tenha um comprimento de 15 metros, já está anotado aqui, qual deverá ser a força necessária para acelerar os projéteis a tal velocidade? Vamos calcular isso aí? Primeiro, o cálculo da aceleração no cano, certo? Então a gente faz isso por aquela fórmula, né, que a gente já tinha visto. Eu não sei se eu já abordei ela em outro vídeo aqui, mas é essa aqui, ó. É V ao quadrado P igual a VI ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2AD com velocidade inicial igual a zero, tá? E quando a gente substitui isso aqui na nossa fórmula, a gente chega em 700 metros por segundo ao quadrado igual a 2A 15 metros, certo? Isso aqui, né, 700 ao quadrado dá. Faz a conta aí, você que é bom? Isso mesmo, 7 vezes 7 dá 49. Como são 700, são 490,000 igual a 30A. Pois A faz isso dividido por aquilo, né? A é mais ou menos. Fazendo na calculadora aqui. Espero que você tenha feito também.
E na minha calculadora deu, vamos colocar aí 16,33, tá? O correto que a calculadora me deu foi esse valor aqui, tá? Então, vamos com esse valor aqui? É grandinho, mas vamos com ele. Então, são 16,333, 33 metros por segundo ao quadrado. Agora o cálculo da força, ó, deixa eu demarcar isso aqui como o aceleração. Agora, o outro, que inclusive faz parte de uma das leis de Newton, que diz que a força resultante, ela não é nada mais, nada menos do que a massa, peso, né, que seria MP, que no caso é a massa do projétil, tá? Massa MP, no caso, massa do projétil, pode ser a massa-peso, força-peso. Força-peso não, massa-peso. Então, MP vezes A, tá? Essa é a nossa fórmula. Então, MP vale 1.000 quilos. Então, vamos lá, substituindo essa fórmula aqui. F é igual a 1.000 vezes a aceleração. Quanto que é a aceleração? É 16.333,33 metros por segundo. Eu não vou copiar porque eu só quero saber do valor. Isso nos dá... Essa conta aqui é fácil pra cacete. Dá 16.333.333. 16.333.333 o quê? Newtons, tá? Porque é essa a nossa força. A força se mede em newtons. Beleza? Não queira discutir comigo, ok? Vamos lá. E a continuação para isso aqui. Isso aqui é equivalente a... Opa! A F, tá? Força. Vamos mais para baixo aqui. Então, a gente já chegou na nossa resposta, né? Então, supondo que cada um dos canhões tem um comprimento de 15 metros, qual deverá ser a força necessária para acelerar os projetos até a velocidade? 15, a força, então, 16.336.333 newtons. 16.333.333 newtons. Acabou. Essa é a força necessária. E é coisa pra caralho, mano. Não é pouco, mano. Não é pouco. Não é pouco newton, não, velho. De verdade. É bastante. Vamos continuando. Se não houvesse nenhum dispositivo de amortecimento, claro que tem. Qual seria a aceleração sofrida pelo navio? Vamos lá. Então, vamos marcar aqui com a variável FR. Por que FR? F recuo, tá? Você pode criar suas próprias variáveis. Que legal a matemática, né? FR, que é o F recuo, tá? E a gente sabe que que a força de recuo do navio é igual à força do projétil, porque a terceira lei de Newton diz isso, que toda ação tem uma reação que é equivalente, geralmente é equivalente. Então, se eu te empurro com 10 newtons de força, você é empurrado para trás com 10 newtons de força. Entendeu? Agora, se um coraçado dá um tiro de 16 trilhões de newtons, consequentemente, o recuo que ele tem com esse tiro é a mesma força. Por exemplo, uma arma que tem um coice muito grande é porque a força com que ela... Lógico, quanto maior o calibre, quanto maior a potência da arma, eu não entendo muito disso, mas espero que você que esteja vendo seja mais inteligente do que eu, a arma vai ter um recuo maior. Por exemplo, eu sei que a Desert Eagle, por exemplo, ela tem um recuo muito alto em comparação com uma Taurus, uma Glock, uma coisa assim. As armas com silenciador, né, por exemplo. Porque a força, né, a força necessária é maior ou menor, certo? E o recuo se traduz nisso. Então a gente nem precisa fazer conta, porque a gente sabe que a força do recuo já é uma, entendeu? Já é uma só. Então, o que fala na pergunta? Qual seria a aceleração sofrida pelo navio? Mas ele não pergunta, né? Qual que é a força do recuo. Porque a gente já sabe a força do recuo e é proporcionalmente direta a F, né? A força de recuo é igual a do F, tá? Então, vamos continuar para a gente saber o cálculo da aceleração. A gente sabe que a aceleração AN, que é de força, é igual a FR,
que é a força do recuo dividido pela massa N, tá? Mn, no caso, é a massa do navio, tá? Massa, navio. Eu tava fazendo de vermelho, eu não fiz esse de vermelho. Eu vou escrever esse aqui de vermelho. Pra gente não se perder totalmente aqui. Não perder o fio da meada. Vou pegar aqui, ó. Então, de novo. AN é igual a FR dividido por massa do navio. Opa, de novo fiz um W. Vamos lá. Então a gente sabe que AN vai ser igual a 16.333.333. Fiz um 3 duplo ali. 333 newtons dividido por 70.000.000 quilos. E isso aqui é mesmo. Se você, ó, isso aqui é puro capricho, ok? Não precisa colocar o N, não precisa colocar o quilos, tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado se você não colocar. A N vai ser igual. Ou. Vamos descobrir aqui, pra gente não tá errado, porque eu não vou fazer essa conta de cabeça. E isso me deu uma aceleração de 0,233 metros por segundo ao quadrado. Esse zero ficou igual a um 6 e eu vou refazer ele porque vai que você se confunde. Tá? Aí você me fala por que o recuo é tão baixo, né? Sendo que a força é bem alta. É porque o navio é muito pesado, né? O navio é muito pesado. Então, a força que ele faz não impacta muito, mas lógico, precisa de um amortecimento, tá? Precisa de um dispositivo de amortecimento, independente. Mas essa aqui é a conta, tá? Pra gente descobrir qual é a velocidade, a aceleração do projétil e a aceleração sofrida pelo navio resultante de um disparo. Beleza? E lembrando, nesse é um disparo, né? Se a gente for calcular os outros disparos, a gente faz a soma das forças e faz esse mesmo procedimento com a mesma tranquilidade que a gente fez isso aqui. Não é uma questão difícil. Em outro vídeo eu pretendo abordar a questão da pulga, que já é um pouquinho mais diferente, tá? A da pulga é mais legal. Inclusive eu tô quase pensando em fazer ela aqui, mas eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo. Ah, não, dá não. Mudei de ideia no meio da conversa. Mas eu trago o exercício da pulga em outra oportunidade. Mas esse exercício vai ser bem rapidinho e fica por aí. Obrigado. Se ficou alguma dúvida, você me conte nos comentários. E até mais. Até o próximo vídeo.